Olá, sexto ano, bom dia. Hoje é 20 de outubro de 2020. 20 de outubro de 2020. Estamos começando terça-feira hoje a nossa aula de arte. Como eu falei para vocês, nós vamos continuar com o assunto As Sete Maravilhas do Mundo. Passei um exercício no seu caderno, no seu livro, né? Não sobre esse assunto, sobre os folguedos, página 83 até a página 86. E vamos hoje para casa, página 87 até a página, até o final. Vimos na aula, deixa eu pegar aqui o lápis. Nós vimos na aula passada as 7 maravilhas do mundo moderno. Acredito que vocês gostaram muito, né, do assunto. Agora vamos ver as 7 maravilhas do mundo antigo, mundo moderno, e depois vamos agora para o mundo antigo, tá? São 7 de cada lado, do tempo do mundo moderno e do mundo, no caso, contemporâneo. E agora as 7 maravilhas do mundo antigo. Vamos lá. Esse assunto está na sua página 87. Então, para casa, 87 até 94. Ok? E aqui a gente, novo compartilhamento, acho que eu bati aqui em alguma coisa. Vamos voltar a compartilhar. Pronto. Página 87 até 94 do seu livro de arte. Tudo para casa. Então, vamos lá? As 7 maravilhas do mundo antigo representam os 7 monumentos considerados mais importantes e belos, segundo a sua história e arquitetura. Eles foram escolhidos pelos gregos na antiguidade. Certo? Então, há uma escolha, né, gente? Nesse caso aí, os gregos escolheram segundo a sua história e arquitetura, qual a estrutura, né, desses 7 monumentos. Então, primeiro, vamos ver aí pirâmides do Egito. Elas já estão aqui, né? As pirâmides do Egito, localizadas na necrópole de Gizé, são túmulos de pedra construídos durante o período antigo, próximo à cidade do Cairo, no Egito. Foram erigidos para abrigar os corpos dos reis do Egito antigo, os faraós. Lembrando que um monumento, para ser chamado uma das 7 maravilhas do mundo, não é necessário que seja com ouro, com prata, como a gente viu muitos monumentos do mundo contemporâneo, ok? Eles são escolhidos de acordo com a arquitetura. Isso aqui é apenas pedra, tá? Mas nós vimos que não há tanta beleza assim, mas sim há uma importância grandiosa. Já nas 7 maravilhas do mundo moderno, nós vimos assim muitos monumentos milionários, né? Até bilionários. Então, não quer dizer que seja um monumento caro, valioso, bem material. E sim, depende também da história daquilo, né? Nesse daí, nessas pirâmides, elas foram erguidas para abrigar os corpos dos reis do Egito antigo, no caso os faraós, que eram vistos
quase como deuses. Então, primeira maravilha do mundo antigo, aí está. Ainda que sejam 123 pirâmides construídas, 3 delas merecem destaque, tá? São 123 pirâmides. Quepos, Quefren e Miquerinos. Além das pirâmides, a esfinge de Gizé também faz parte da necrópole. É uma representação gigante de um ser com corpo de leão e uma cabeça humana com turbante real. Está voltada para o sentido do sol nascente. Dentre as 7 maravilhas do mundo antigo, somente as pirâmides sobreviveram com o passar do tempo. Muito bom, né? Falar nisso. Depois a gente volta aí, né? Para as pirâmides do Egito. Segunda maravilha do mundo antigo, jardins suspensos da Babilônia. Não consegui uma que tivesse a foto real mesmo, aí é uma pintura, né? Mas é belíssimo. Aí são os jardins suspensos, tá? Reunião de alguns montes artificiais construídos na cidade da Babilônia, atual Iraque. À margem do rio Eufrates, vocês já ouviram falar, né, em história, com certeza, foi um pedido do rei Nabucodonosor II, que governou entre 605 e 562 a.C., e que depois, supostamente, o construiu para uma mulher amada. Lá também a gente teve, né, uma homenagem à mulher, é, um, um monumento belíssimo. Aqui também, tanto no contemporâneo como agora, nós temos aí uma construção. É supostamente, ninguém tem certeza. Reza a lenda que sua mulher, nascida em terras montanhosas, sentia muitas saudades de casa e do relevo montanhoso, com montanhas altas. Até hoje não foi comprovada sua existência. Diz a lenda, né? Ninguém tem certeza de nada. Alguns historiadores acreditam que se trata de um local mítico, o qual fora mencionado em alguns textos antigos. Os jardins suspensos, que são realmente suspensos, da Babilônia, são descritos como um palácio com grandes terraços e com um belo jardim oriental, formado por fontes de diversas plantas. Quem cuida desse jardim, aí vale a pena saber. Estátua de Zeus em Olímpia, terceiro monumento de uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Antigo, gente, é antigo. Olha aí, também é uma pintura. Não consegui também, digamos, a foto original. Durante o período da Grécia Antiga, foi erigida uma estátua na cidade de Olímpia, para o Senhor dos deuses e dos homens, que habitava o Monte Olimpo, Zeus. Construída pelo escultor grego Fídias por volta de 400 a.C., a estátua no Templo de Zeus possuía cerca de 15 metros de altura, sendo formada por materiais nobres, como ouro, marfim e mármore. Essa estátua de Zeus foi considerada o monumento mais belo, perfeito e importante para os gregos na antiguidade, naquela época, né, gente? Foi destruída após um terremoto que ocorreu supostamente no século VIII. Colosso de Rhodes. Olha aí. Já ouviu falar? Imensa estátua do deus grego do Sol, Hélio. Se você quiser lá ver, veja lá, assim no Google você encontra.
construída entre 292 a.C. e 280 a.C. pelo escultor grego Carés de Lindos, na Ásia Menor, mais precisamente na ilha de Rhodes, Grécia, no Mar Egeu. A estátua foi feita de bronze, possuía cerca de 30 metros de altura e pesava 70 toneladas. A posição dela aí, ó, estava posicionada na entrada do porto. Portanto, quem entrava na cidade via sua imponente figura. Tem até aí, né? Entre as águas e a água bate nessa estátua. As águas, né, batem nessa estátua. Então, possuía cerca de 30 metros de altura, pesava 70 toneladas, feita de bronze. Você vê aí, ó, a cor dela. Estava posicionada na entrada do porto, já falei, né? Quem entrava na cidade via sua imponente figura. A estátua tinha uma perna posicionada em cada margem. Tá vendo aqui, ó? Uma perna na margem, outra perna na outra margem. Aqui dá para ver melhor. E em sua mão direita segurava uma tocha para guiar os barcos durante a noite. É quase como um farol de Olinda, né? Só que aqui ele não é ligado, infelizmente. Acho que não, né? Foi destruída por um terremoto que atingiu o local, tendo sobrevivido cerca de meio século. Vamos para a próxima, acho que é a quarta, né? Templo de Diana. Deixa eu ver aqui, se eu consigo ver. Essa aqui é a segunda. É, primeira, segunda, terceira, quarta. Vamos para a quinta. Templo de Diana. Olha aí, ó, que coisa magnífica. Também conhecido como Templo de Ártemis, em Éfeso, atual Turquia, é considerado o maior templo da antiguidade, Templo de Diana. Tem uma parte do meu nome, né, gente? Esse templo majestoso foi erigido no ano de 550 a.C., em nome da deusa romana da lua, da caça e da castidade Diana, deusa grega Ártemis. No entanto, ele foi destruído. Vocês percebem que 3 monumentos já foram destruídos, né? Em 356 a.C., por Heróstrato, que tinha o objetivo de ser lembrado como o incendiário do templo. Veja aí. Ele queria ser lembrado como uma pessoa que colocou fogo. Com 91 metros de comprimento e 46 metros de largura, aproximadamente, ele foi construído em mármore. Olha aí. Muito caro, né, gente? Mausoléu de Halicarnasso. Esses dois últimos aí não são figuras. Olha aí. Grande túmulo construído no ano de 353 a.C. para o rei persa, chamado Mausolo. Por isso que é chamado de mausoléu. Aqui estão, ó, as lápides, né? O nome, quando morreu, quando nasceu. Foi desenhada pelos arquitetos Sátiro e Pitts e os escultores Briastes, Escopas de Paros, Leocarés e Timóteo. O mausoléu, com cerca de 45 metros de altura, foi construído em mármore, bronze e ouro. Olha aí, diferente das pirâmides, né?
feitas de pedra. Isso não quer dizer também que os faraós não levaram, quando eles morriam, eles levavam todo o ouro, tudo que eles tinham, toda a riqueza para dentro dos túmulos, porque eles achavam que eles iam ressuscitar. Então ali deveria ter também ouro, né? Então, atualmente, aí o mausoléu foi construído em mármore, bronze e ouro na cidade de Halicarnasso, atual Turquia. Atualmente ele se encontra em ruínas, visto que foram afetados por diversos terremotos. A gente percebe que esses 7 grandes monumentos, eles, a maioria não existe mais, né? Diferente das 7 maravilhas do mundo moderno. Farol de Alexandria, acredito que seja o último. Olha aí, ó, que coisa linda. Isso iluminado à noite. Construído pelo arquiteto grego Sóstrato de Cnido por volta de 250 a.C., o farol de Alexandria está localizado na ilha de Faro, em Alexandria, no Egito. Feito de mármore, possuía cerca de 150 metros de altura e servia de auxílio para as embarcações. Agora que você já conhece as 7 maravilhas do mundo antigo, veja quais são as 7 maravilhas do mundo moderno, que a gente já viu. A gente vai voltar para. Deixa eu ver aqui o que eu falei que a gente iria voltar para a gente ver novamente. A gente abrir, né? É antes disso aqui. Aqui, ó. Civilização. É esse? Acho que não. Espera aí um momentinho. Aqui. Pirâmides do Egito. Aí, ó. Pirâmides do Egito são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. Quando se morre hoje, se coloca em uma cova, né? Então, num túmulo feito de mármore, tem pessoas que usam, as famílias usam, mas quando se fala dos faraós, é túmulo de faraó, pirâmide do Egito. Então, como vocês já viram, há 123 pirâmides catalogadas. No entanto, as 3 mais conhecidas, Quéops, Quefren e Mequerinos, na península de Gizé. Por isso que são chamadas pirâmides de Gizé. Este conjunto arquitetônico é guardado pela Esfinge, a gente falou lá no comecinho, um ser mitológico com o corpo de leão e a cabeça de um faraó. A história das pirâmides do Egito. Aqui você encontra, vê com mais clareza, né? A construção das pirâmides começou na primeira dinastia. As pirâmides foram construídas em um período em que florescia no Egito uma civilização rica e poderosa. Sua edificação começou no Antigo Império, por volta de 2186 a 2181 a.C., e perdurou até o século IV depois de Cristo. Mas o auge das construções é registrado entre a terceira e a sexta dinastia, em torno do ano 2325 a.C. Nesse período, o Egito vivia sob estabilidade política e prosperidade econômica. Por sua vez, os faraós acreditavam ser uma espécie de divindade escolhida para serem os mediadores entre deuses e humanos. Por isso que eles iam com toda a fortuna que eles tinham. Eles eram muito ricos e quando se depositava o corpo deles também, todo o ouro, toda a prata iria junto dentro do caixão, né? Por isso, após a morte física, os egípcios
acreditava que o espírito do rei, que era conhecido como Ka, permanecia no corpo ali, ó. Eles estavam ali, depois eles viriam à vida. E necessitava de cuidados especiais. Assim, seus cadáveres eram mumificados, isto é, eles colocavam iguarias, perfumes, remédios para continuarem ali com o corpo humano como se estivesse vivo. No processo de mumificação, o corpo do faraó, olha aí, era cuidadosamente tratado com óleos e envolto em faixas, a fim de que não sofresse com o desgaste do tempo. Todo mundo sabe que quando uma pessoa morre, ela se transforma em nada, né? Se transforma em o corpo, a pele apodrece e apenas ficam os ossos. Então, eles achavam que os faraós estavam mesmo mortos, eles precisavam desses cuidados. Então, eles cuidavam com óleos. Alguns órgãos, como o intestino e o fígado, eram retirados, mas colocados em urnas especiais junto ao sarcófago, que era a parte que sarcófago, hoje, como a gente chama de caixão. Além disso, era enterrado, olha aí, ó, acabei de falar sobre o que o ouro vai falar. Além disso, o faraó era enterrado com tudo o que necessitaria depois da morte, como os seus tesouros, alimentos e até móveis. Familiares, sacerdotes e funcionários também eram sepultados junto ao faraó, para que a família ficasse junta, né? Muito interessante, né? As primeiras pirâmides. Até o início da primeira dinastia, 2950 depois de Cristo, antes de Cristo, as tumbas eram esculpidas em rocha, ou eram edificadas estruturas denominadas mastabas. Estas tinham forma piramidal, forma de pirâmide, como vocês sabem, né? Mas pareciam quadrados empilhados em cima do outro e não eram tão altos. A primeira pirâmide usou como modelo de mastaba e foi feita por volta de 2630 a.C. pelo rei de Djoser, o qual pertencia à terceira dinastia. Os egípcios escolheram a forma de pirâmide para facilitar a ascensão do faraó aos céus, então, para ficar mais próxima do céu, onde seria acolhido por Ra, a divindade mais poderosa na mitologia egípcia. Então, Deus dos egípcios era chamado de Ra. Então, essa pirâmide, ela exibe 6 degraus de pedra que juntos somam 62 metros de altura. Era o túmulo mais alto da época e foi cercado de santuários e templos para o soberano de Djoser desfrutar de sua vida após a morte. A pirâmide de Djoser estabeleceu um parâmetro para os enterros reais. Entre os monarcas que viveram tempo suficiente para coordenar a construção do seu próprio túmulo, com as mesmas dimensões, estava Sneferu, que viveu entre 2631 a.C. e 2589 a.C. Para terminar, vamos ver algumas características das pirâmides do Egito. Vamos ver se tem aqui alguma figura para vocês. Aqui, ó. Tem sim. As pirâmides recebem os nomes dos faraós, cujos corpos estão sepultados no seu interior. Então, cada pirâmide tem um nome do faraó que está ali morto. Tá? Então, cada uma vai representar a grandeza para o povo e para os deuses. As 3 pirâmides, vocês já sabem, Quéops, Quefra e Miquerinos.
Vamos ver agora, vamos conhecê-las. Pirâmide de Quéops. Olha aí, ó, que grande monumento. Ela é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo pelo tamanho também. Olha aí, ó. Olha a figura aqui do tamanho em relação a essa pessoa que está aqui. Essa aí, porque não, também não são todas de um mesmo tamanho, né, gente? Aspecto da maior pirâmide do Egito. É o maior túmulo, com 230 metros de largura na base e sua altura é de 174 metros. Tá? 3 pequenas pirâmides foram construídas em alinhamento ao túmulo de Quéops e serviram para abrigar os corpos das rainhas. 3. Há ainda uma tumba com o sarcófago da rainha Etéperes, ou Etéperes, mãe de Quéops, e outras pirâmides menores e mastabas para abrigar os funcionários do rei. Então, ficavam todos ali em família. A pirâmide de Quéops é constituída por 2,3 milhões de blocos de pedra que pesam cerca de 2,5 a 60 toneladas cada. O trabalho de construção teria durado 20 anos e contou com a força de 100 mil homens. Pirâmide de Khafre. Olha aí, a esfinge, que eu falei. Estão vendo aqui, ó, com a figura de um faraó. Aqui parece aqui as patas de um leão. Na esfinge, a cabeça do homem simboliza a inteligência, ó, e o corpo do leão, a força do faraó. Por isso que os filmes, hoje não se tem muito, né? Mas os filmes, há algum tempo atrás, de faraó, de múmia, dava muita audiência. A segunda maior pirâmide da península de Gizé foi edificada para abrigar o corpo do faraó Quefren, com 143 metros de altura. Veja que coisa grandiosa. Quefren, aqui está Quefren, aqui está Quefren, era filho do faraó Quéops. E, por respeito ao seu pai, fez sua pirâmide 10 metros mais baixa, para indicar que ele era inferior. Ao lado dela está a esfinge de Gizé, a maior mundo antigo, com 200 metros de comprimento e 74 de altura. E, por último, a pirâmide de Miquerinos. Vamos ver aqui, ó. Menor um pouco, né? Visão da pirâmide de Miquerinos ao lado de 2 mastabas. Olha aqui, ó, as mastabas. Já a menor desse grupo de 3 pirâmides foi construída para o corpo de Miquerinos, que reinou entre 2532 e 2530 a.C., filho de Quefren e, portanto, neto de Quéopos. Tem 65 metros de altura e uma base de 105 metros. No seu interior, se repete a mesma arquitetura de câmeras, corredores íngremes e falsas passagens, a fim de despistar os ladrões de túmulos. Infelizmente, essa providência não adiantou muito, pois praticamente todos os tesouros das pirâmides foram roubados e saqueados. Então, gente, uma pequena história para vocês, se vocês se interessarem, que a gente gosta muito desse assunto, né? Então, você pode olhar lá, tá? Bota lá as pirâmides, curiosidades sobre as pirâmides do faraó, que você vai ver muita coisa legal, muita coisa interessante. A gente termina o nosso assunto aqui, porque a gente já viu as 7 maravilhas do mundo moderno e as 7 maravilhas do mundo antigo. Mas não termina por aqui, né? Você gostou, quer ver mais? Vai lá no Google, coloca aí, vai ver. Pode ter alguns vídeos, pode assistir um filme, né? Quem gosta de assistir filme, ou alguns filmes. E aí
você enriquece o seu conhecimento. Então, um abraço para todo mundo e fiquem na paz. Espero que vocês tenham gostado da aula.